Já a hipomania, que caracteriza o transtorno bipolar tipo 2, tem um estado de ativação mais sutil. Os sintomas não são tão gritantes e pode ser que isso passe desapercebido. E isso talvez é que faça a doença ser mais grave. Porque quando existe um estado de mania, um transtorno bipolar tipo 1, a alteração do comportamento ela é tão evidente que essa pessoa prontamente é levada para cuidados médicos, seja para o psiquiatra ou para um hospital ou para uma internação. E ela recebe prontamente o tratamento, o que faz com que o remédio funcione rápido e os sintomas se resolvam rápido. E isso melhora o prognóstico. Já o transtorno bipolar tipo 2, ele pode passar desapercebido durante anos, como se fosse ansiedade, como se fosse hiperatividade, como se fossem depressões recorrentes. E isso acaba cronificando a doença e dificultando o tratamento. Doutor, socorro! Recebi o diagnóstico de bipolaridade do tipo 1 e fiquei muito preocupada. Vi algumas notícias, fiquei pensando, então isso significa que meu caso é mais grave, vai ser mais difícil o meu tratamento? E aí, doutora André, o que a gente precisa explicar para essa paciente? Olá, Priscila. A bipolaridade tipo 1 é definida quando existe um episódio de mania. E mania é uma ativação cerebral muito evidente, com sintomas muito intensos e que raramente passa desapercebida pela família ou pelas pessoas que estão próximas ao paciente. Tem um paciente que costuma ficar muito exaltado, irritado a ponto de ser agressivo ou violento, de ser agressivo fisicamente, de quebrar coisas, uma pessoa que fica várias e várias horas sem dormir, com uma redução de necessidade de sono bastante importante, podendo virar à noite acordado, produzindo e trabalhando, uma pessoa inquieta, agitada, que não para, com impulsividade muito alta para alguma coisa. São sintomas intensos, são sintomas muito evidentes e que facilmente chamam atenção. A alteração do comportamento é tão grande que é possível que alguém que não conheça o paciente perceba que há algo de errado naquela pessoa. Então o comportamento é muito fora do normal. Já a hipomania, que caracteriza o transtorno bipolar tipo 2, tem um estado de ativação mais sutil. Os sintomas não são tão gritantes e pode ser que isso passe desapercebido. E isso talvez é que faça a doença ser mais grave. Porque quando existe um estado de mania, um transtorno bipolar tipo 1, a alteração do comportamento ela é tão evidente que essa pessoa prontamente é levada para cuidados médicos, seja para o psiquiatra ou para um hospital ou para uma internação. E ela recebe prontamente o tratamento, o que faz com que o remédio funcione rápido e os sintomas se resolvam rápido. E isso melhora o prognóstico. Já o transtorno bipolar tipo 2, ele pode passar desapercebido durante anos, como se fosse ansiedade, como se fosse hiperatividade, como se fossem depressões recorrentes. E isso acaba cronificando a doença e dificultando o tratamento. Então, a intensidade da doença, a gravidade da doença, não se dá por ser tipo 1 ou tipo 2, mas sim pelo tempo que essa pessoa correu até receber o diagnóstico correto e o tratamento correto. Então, mesmo que os sintomas sejam sutis de uma hipomania do transtorno bipolar tipo 2, essa doença pode sim ser muito grave pelos prejuízos que se acumularam ao longo da vida. E nesses prejuízos nós estamos falando de prejuízos financeiros, estamos falando de prejuízos acadêmicos, prejuízos conjugais, prejuízos profissionais. Então, o número de prejuízos se acumula, o que torna o quadro grave em si, e não a doença ser bipolar tipo 1 ou tipo 2. Então, isso não define a gravidade e nem a resposta aos medicamentos. Tem pacientes com transtorno bipolar tipo 1 que respondem bem e mal, tem pacientes com transtorno bipolar tipo 2 que respondem bem ou mal. Então, isso não tem a ver com o tipo de bipolaridade, mas com a cronicidade da doença, o quanto esse paciente já usou de substâncias psicoestimulantes ou antidepressivos, o uso combinado de álcool ou drogas. Então, tem vários fatores que influenciam na gravidade da doença e na resposta ao tratamento.